Olá a todos. Do estádio para o estúdio. Está hoje em estúdio. Recebemos Sebastião Imaginário para fazer mais uma análise ao jogo do Grupo Desportivo de Chaves. Sebastião, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela tua presença também aqui nos estúdios. Quase que vieste também do estádio para os estúdios da Sinal TV. Ontem foi dia de jogo, foi dia também do segundo jogo, aliás, o primeiro em casa, com lotação esgotada. O que é que achaste desta partida, onde Vítor Campelos teve 5 jogadores que não tiveram possibilidade de jogar neste encontro com o Leixões? Para já dizer que acho que foi um bom jogo de futebol, que o Chaves fez tudo para conquistar os 3 pontos, que merecia, pelo que fez, sobretudo nos segundos 45 minutos, conquistar os 3 pontos. Num jogo, como tu disseste bem, que Vítor Campelos estava limitado à partida, porque são 5 jogadores de tal forma que ele nem sequer conseguiu completar a ficha de jogo, teve 5 jogadores no banco, 6 jogadores no banco dos suplentes, quando ele permite 9. E isso significa também, por um lado, que é preciso dar um claro sinal à administração do Desportivo Chaves, que é preciso ir ao mercado completar este plantel, até porque em condições normais os plantéis têm que ser longos, em época de Covid, sobretudo as últimas 2 épocas ainda mais, até porque pode acontecer mais casos de Covid, apesar dos jogadores estarem vacinados, isto não impede que aconteça. Temos o caso do Santa Clara, que tem 14 jogadores disponíveis. E, por outro lado, dizer que, e como disseste bem, os adeptos do Chaves estavam ávidos de futebol. E como estavam ávidos de futebol, esgotaram demasiado rápido os bilhetes. Eu diria que ontem, se o Chaves tivesse 3.000 bilhetes disponíveis, provavelmente teria vendido, até porque estamos numa época em que está cá muita imigração, muitos conterrâneos que estão no estrangeiro e que provavelmente também queriam matar saudades desse jogo. E, voltando ao jogo, dizer que aí entrou melhor o Leixões. Nos primeiros 45 minutos, eu diria que nos primeiros 20 minutos, a equipa de Matosinhos foi mais forte que o Desportivo de Chaves, embora sem criar grandes oportunidades de gol. De resto, a primeira grande oportunidade é do Chaves, num lance de Wellington, descaído sobre a meia esquerda, que rematou ao lado. Depois, o Leixões acaba por chegar ao golo, num lance em que, para mim, claramente culpado o guarda-redes do Desportivo de Chaves. Sai, que não sai, fica a meio da viagem, permite que Sapar ao segundo poste cabeceie para o fundo da baliza. Mas esse lance acaba por ser o clique para o Desportivo de Chaves. O Chaves, a partir daí, domina completamente o jogo. Teve 13 grandes oportunidades ainda na primeira parte para chegar à igualdade. Um cruzamento de Bates que Patrick cabeceou mal. Depois, no mesmo minuto, 2 grandes defesas do guarda-redes Bernardo. Eu acho que aqui a diferença ontem no jogo esteve nos guarda-redes. O Leixões teve um grande guarda-redes, o Chaves teve um guarda-redezinho. Porque continua a ser já... E não é só deste ano, já é da época passada, em que o guarda-redes do Desportivo Chaves é um bom guarda-redes, na minha opinião, mas não é um grande guarda-redes. E para ser guarda-redes de uma equipa grande, tem que dar a bola 2 vezes e fazer-se 2 grandes defesas. E ontem o Leixões rematou 2 vezes e fez um golo. E isso permitiu à equipa leixonense sair para o intervalo em vantagem, mas os segundos 45 minutos foram claramente de sentido único, com o Desportivo Chaves a chegar justamente à igualdade. E depois só não chegar à vantagem porque aos 88 minutos o guarda-redes francês do Leixões fez uma extraordinária defesa, um remate de Adriano Castanheira. Diria que o resultado acaba por ser justo, porque os resultados são sempre justos, mas acho que o conjunto de Vítor Campelos fez o suficiente para garantir ontem os 3 pontos. Não era um jogo que estavas à espera? Não, sinceramente, eu já te disse aqui a semana passada, a Chaves está-me a surpreender. Eu não esperava tanto do Chaves na Póvoa do Varzim e ontem não esperava tanto do Desportivo Chaves, sobretudo devido às limitações, até porque é bom que toda a gente se recorde que o Chaves ontem estava desfalcado naquele que é, na minha opinião, o melhor lateral direito da segunda liga, que é o João Correia, e além disso também tinha o capitão Rocha fora. 2 jogadores importantíssimos na estrutura do Desportivo Chaves, em que houve ali, de facto, remendos que o técnico teve que fazer, e esses jogadores corresponderam bem àquilo que o técnico pediu. Quem foi para ti o homem do jogo? Bem, vou ter dúvida, vou eleger o Platini, mas para mim o homem do jogo, aquilo que foi na minha ótica o grande jogador, foi o João Teixeira, que fez uma exibição soberba. Eu diria que ontem o João Teixeira deslizou no relevado. Agora passamos também para as notas, como é habitual. Nota para Paulo Vítor. Nota 2 para Paulo Vítor, claramente ligado ao lance do golo da equipa leixonense. Responsabilidade, na minha ótica, total do guarda-redes do Desportivo Chaves, nota 2. Nuno Campos.
3 para Nuno Campos, uma agradável surpresa. Eu tenho boas informações deste jogador e ele ontem deu claramente condições que pode ser um jogador útil a este Desportivo de Chaves. Alexandro Ribeiro. 3 Alexandro tem vindo a afirmar-se no jogo da jornada anterior. Teve algumas hesitações a nível de passe, ontem demonstrou-se mais confiante, o que é normal para um jovem que se está a afirmar no futebol português. Nuno Coelho. Nota 3. Nuno Coelho, eu diria que é como o algodão, daqueles jogadores que não engana. Ontem jogou numa posição, aquela que é a sua posição de origem, como defesa central, e a verdade é que fez uma boa exibição. Bruno Teles. Nota 3, melhor que na jornada anterior, mas este ainda não é o Bruno Teles que os adeptos do Desportivo Chaves pretendem. E aquele que eu conheço, aquele Bruno Teles, um jogador incisivo em termos ofensivos, ainda não está lá, até porque também chegou mais tarde aos trabalhos da equipa e certamente isso vai demorar ainda a apanhar o ritmo competitivo. Bachi. 3 para Bachi. Bachi ontem, contrariamente àquilo que é habitual, marcou bem e executou bem os lances de bola parada e esteve bastante interventivo ao longo da partida. João Pereira. João Teixeira. Nota 4 para João Teixeira, eu disse há pouco, para na minha ótica foi o melhor jogador em campo, de facto fez uma excelente exibição, teve critério, segurança no passe e aquilo ontem foi aquele João Teixeira que prometeu muito nas camadas jovens do Benfica, prometeu muito nas seleções e que um dia levou o próprio técnico Rui Vitória a levá-lo a estreá-lo nas competições europeias quando ele tinha 18 anos. Este João Teixeira, se veio para ficar, seja bem-vindo, porque é de facto um jogador de enorme qualidade. Kevin Pina. 3 para Kevin Pina. É verdade que levou o cartão amarelo demasiado cedo, mas de qualquer das formas isso não o condicionou ao longo da partida e acaba por fazer um bom jogo. Wellington. 3 para o Wellington. O Wellington trabalhou muito, apesar de ter falhado um golo aos 25 minutos, parecia certo, mas só falha quem está lá dentro. Patrick Fernandes. Nota 3 para Patrick. Patrick trabalhou muito para a equipa, é um jogador que já vê que vai trabalhar imenso, mas que não é um finalizador e ontem acho que os Desportivos Chaves precisam de facto de um finalizador. Patrick vai ser de facto um jogador extremamente útil, sobretudo quando a equipa dos Chaves tiver que jogar em casa com defensivas muito cerradas, porque ele é um jogador que trabalha muito na frente de ataque, mas a ideia com que eu fiquei nestes 2 jogos é que a baliza está um bocado distante dele. Nota para Juninho. 3 para Juninho, apesar de não ter sido o Juninho que eu conheço, que os adeptos do Desportivo Chaves conhecem, também ainda não está a carburar a 100%, ele que na minha ótica foi vítima de uma grande penalidade aos 55 minutos, o árbitro não assinalou, e esse foi, na minha opinião, o lance de maior relevo de Juninho na partida. Pedro Ribeiro. E durou pouco tempo, 9 minutos, praticamente não deu para aquecer os motores, não atribuo nota. Platini. 4 para Platini, sobretudo porque marcou o golo que evitou a derrota do Desportivo Chaves, mas trouxe aquilo que o Desportivo Chaves tinha alguma dificuldade. É que foi melhor que Patrick nos apoios com os colegas, associou-se melhor ao jogo coletivo. Adriano Castanheira. 3 para Adriano Castilheiro. Promete, eu conheço este jogador há alguns anos, o Desportivo Chaves há 3 ou 4 épocas que andava de olho em Adriano Castilheiro. É um jogador com uma enorme qualidade, é ele que marca o lance que resulta ao golo e aos 88 minutos obriga Bernardo a fazer a defesa da tarde. É um jogador que, não tenho dúvida alguma, vai acrescentar qualidade ao Desportivo Chaves e é um ótimo reforço. Nota para Obiora. Nota 3 para o Obiora. Sinceramente, tudo o que fez o Obiora no tempo em que esteve em campo foi tudo bem feito. Este Obiora fisicamente é um jogador potente, é um jogador dotado tecnicamente e penso que finalmente o Chaves vai encontrar ali um médio defensivo que tem faltado nos últimos anos. Não que, sobretudo a época passada, que Nuno Coelho estivesse mal, mas é um jogador completamente diferente. É um jogador robusto na zona defensiva, eu diria que é um jogador à segunda liga. Isto vai permitir também a Vítor Campelos ter outras soluções, como por exemplo recuar o Nuno Coelho para a defesa central. Que nota é que vais atribuir a Vítor Campelos? Nota 4 para Vítor Campelos. Eu vou atribuir nota 4 para Vítor Campelos, embora não tenha conseguido os 3 pontos, que era o objetivo do Desportivo Chaves, mas sobretudo devido às limitações que ele tem nesta altura, o Desportivo Chaves apresentou-se bem, sobretudo nos 45 minutos, onde fez tudo, mas tudo, para conseguir os 3 pontos. Não os conseguiu, mas há que dar os parabéns, quer a Vítor Campelos, quer aos seus jogadores que fizeram tudo para levar os 3 pontos, mas não conseguiram. Nota para o árbitro, o que é que achaste de Diniz? Eu gosto de Diniz Gurgel, mas ontem esteve muito complicativo, abusou do cartão, utilizou muitas vezes o cartão. Penso que terá deixado por assinalar, acho que é, de facto, uma grande penalidade a favor do Desportivo Chaves por falta de
sobre Juninho aos 55 minutos e depois também logo aos 4 minutos há um lance extremamente duvidoso da grande área do Desportivo Chaves, embora ele esteja, de facto, aí, seja uma interpretação subjetiva, até porque a lei alterou, a bola de facto vai ao braço de Kevin Pina, mas não há qualquer intencionalidade do jogador do Desportivo Chaves. Agora, e a lei, o que diz hoje em dia, o que diz a lei é que tem que haver clara intencionalidade de quem joga a bola com a mão ou com o braço. Não foi isso que o árbitro interpretou, mas se assinalasse grande penalidade a mim também não me chocaria, porque é um lance digamos, um lance isento, um lance em que depende claramente da interpretação do árbitro da partida. O Chaves vai jogar fora, o segundo jogo fora, no próximo domingo, em Santa Maria da Feira. Que antevisão é que fazes dessa partida? Será também a terceira jornada? O que é expectável? O que é que nessa altura o Grupo Desportivo de Chaves tem que fazer? Bem, para já tem que marcar mais um gol com o adversário. Se quiser conquistar os 3 pontos, e penso que tem condições para o fazer. Agora vão-se defrontar 2 equipas que na época passada para mim eram as mais fortes candidatas a subir de divisão. O Chaves, eu já o disse, para ser candidato vai ter que ter no mínimo mais 4, 5 reforços de qualidade. O Feirense é um claro desinvestimento esta época. É uma equipa que aposta sobretudo em jogadores vindos do CNS, do Campeonato Nacional de Séniores, mas isso não implica que diminua a ambição da equipa de Rui Ferreira, mas não coloco no lote aqueles dos grandes candidatos, porque nesta época parece-me que aqueles 3, 4, 5 candidatos serão os 3 que desceram de divisão e também o Penafiel, que parece-me a mim que se armou muito bem para esta competição. Depois há um vasto lote de equipas que podem aspirar a esse objetivo, como o Chaves e o próprio Feirense. Um jogo em Santa Maria da Feira sempre difícil, perante uma equipa... Feirense... Provavelmente Vítor Campelos vai continuar a não contar com os 5 jogadores. Vamos esperar. Ora bem, espero pelo menos que o Guima já possa interferir, porque já passam os 10 dias, penso que o Guima já poderá jogar, até porque o Guima não... Sim, agora são 10 dias. Não teve Covid, e penso que o próprio João Correia também já poderá ser, porque é a segunda vez que tem Covid, e também penso que são 10 dias, e o Rocha estará em dúvida. Mas será um Chaves que terá que jogar nos limites, um Desportivo Chaves que terá que estar ao nível, sobretudo, do que esteve nos últimos 45 minutos no jogo de ontem com o Leixões, e grande parte do jogo que esteve com o Varzim. Mas vai ser um jogo extremamente complicado. Falamos agora um bocadinho do Montalegre. Achas que foi uma boa estreia? Entrou de pé direito na Liga 3, depois da vitória com o Pevidém. Sim, uma ótima estreia para o José Manuel Viagens e para a sua equipa, num jogo difícil e que foi decidido praticamente no último lance do desafio, no lance de bola parada, um livre lateral extremamente bem marcado e bem finalizado pelo jogador do Montalegre. Agora, o Montalegre sabe que vai ser um campeonato extremamente complicado. É a primeira vez que está numa competição muito próxima das competições profissionais, a estrutura é completamente diferente, de tal forma que basta ver que o Montalegre não jogou no seu estádio porque o relevado não tinha condições e teve que ir jogar a FAF. Penso que em condições normais jogaria no Municipal de Chaves, até porque também interessa ao Montalegre, só que o Chaves, como tinha jogo em casa, não poderia massacrar o relevado, mas o Montalegre que vai ter que sofrer muito. Tem uma equipa, eu estive a ver com cuidado o plantel do Montalegre, tem jogadores de muita boa qualidade, mas é um campeonato que é uma incógnita para toda a gente, quer para os próprios treinadores, para os próprios espectadores, quer para toda a gente. Aliás, é uma competição nova que vai certamente despontar muito talento, e eu já vi 2 jogos desta liga, porque o Canal 11 permite essa possibilidade, e há de facto ali muita qualidade. Agora, o Montalegre entrou muitíssimo bem, entrou com o pé direito. Parabéns ao Montalegre, parabéns ao José Manuel Viagens. Aquilo que eu desejo ao Montalegre é o mesmo os votos que desejo ao Desportivo Chaves. Querem sempre no topo da classificação, sabendo de antemão, quer para o Chaves, quer para o Montalegre, vão ser situações muito complicadas ao longo da temporada. Muito bem, muito obrigada, Sebastião. Cá estaremos segunda-feira também para mais uma análise ao jogo do Grupo Desportivo de Chaves e também à Liga 3, provavelmente via online, mas faremos provavelmente certamente. Em estúdio. Pronto, muito bem, muito obrigada. Os próximos jogos provavelmente serão em estúdio, porque estou de férias, também tenho direito. Claro que sim, muito obrigada. Obrigada a si que esteve desse lado.
Nós regressamos na próxima segunda-feira. Obrigada.